Olá, boa noite pra você. Eu sou o Breno Granzotti. Começa agora o Boa Noite Tamandaré. Hoje o meu entrevistado pela primeira vez aqui no TN, vereador Henrique Goinski. Boa noite, vereador. Boa noite, Brendo. Boa noite, equipe, o Manolo. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. A todos os meus companheiros de trabalho, a todos os vereadores, em nome do vereador presidente da Câmara, Nel Ferrugem. Especialmente também ao prefeito Daniel Lovato, a vice Dete Pavone. é, Aos funcionários da prefeitura também que estão nos acompanhando. Em nome do secretário Sandro Mendes, eu cumprimento também todos os secretários municipais. Maravilha. E você que está nos assistindo, como sempre, pode nos ajudar a fazer o nosso programa. Mandando aquele boa noite especial para que a gente possa te dar esse boa noite, curtindo a nossa live, compartilhando com os seus amigos e mandando também a sua pergunta para o vereador Henrique Goinski, que é o nosso entrevistado da noite. Vereador, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, a sua estreia aqui no nosso programa. Tomara que seja o primeiro de muitos, né, vereador? Sim, Brendo, na verdade, eu que faço aqui um agradecimento a você pelo convite e falo a verdade para você. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que estaria aqui dando a minha primeira entrevista no seu programa. Muito obrigado. Gratidão aí, vereador, para nós é um privilégio poder contar com a sua entrevista hoje para os tamandareenses. Vereador, para poder começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua família. Vamos lá então. Vou começar da minha pessoa para minha família, meus parentes e quem eu sou hoje. Eu nasci em Curitiba, mas a minha vida inteira residi em Almirante Tamandaré. 35 anos morando aqui no bairro Lamenha Grande. Sou filho do ex-vereador e agricultor Nelson Goinski e da dona Lourdes também, que a vida inteira sempre trabalhou na área de limpeza, na área de copeira. Então eu venho de uma família muito humilde também e entendo bem o que é passar dificuldade quando a gente é mais novo. Aí me criei aqui na Lamenha Grande, estudei nos colégios públicos, né? No colégio Coxane, no colégio Tancredo Neves. Futuramente fui querer me aperfeiçoar já um pouco mais tarde, depois de casado. Casei muito novo, com 21 anos. Estou casado com a Bruna há 13 anos, mas o total de relacionamentos já são 18 anos. Tenho dois filhos, o Pietro e o Luca. O Pietro com 11 anos, o Luca com 3. E mesmo durante o nascimento deles eu fui estudar. Estudei direito, me formei, hoje sou advogado, iniciei uma pós-graduação em gestão pública. Estou na vida pública já há uns 6 anos. Trabalhei na Agência do Trabalhador por 5 anos, é, principalmente nessa área de emprego mesmo, fazendo a ligação entre o empresariado e a pessoa que está desempregado. Pude ajudar muitas pessoas, não só na área de emprego, mas no geral, né? E sempre trabalhei no setor privado e público, né? Minha graduação que eu busco agora é gestão pública para a gente estar pensando num futuro melhor até para nossa cidade. Mas você tem formação como advogado também, né? Eu sou advogado. Você é Uhum. advogado. Sou advogado, inscrito na OAB Paraná. Não faz muito tempo, faz mais ou menos 1 ano e meio que sou advogado. Agora, inclusive, eu peguei bastante ação no começo, né? O advogado novo quer mostrar Quer trabalho. mostrar serviço? Então, peguei bastante ações no começo e agora, com a vereança, eu resolvi dar uma estacionada na advocacia para poder me dedicar integralmente à vereança, para poder ser um vereador, para representar a cidade de Almirante Tamandaré, ver as necessidades dos bairros, né? E para atender bem a população. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre política, que eu acho que vai ser o principal assunto dessa noite, né, Sim, vereador? Você falou que o seu pai isso. foi vereador, né? Meu pai foi vereador por um curto período de tempo, né? Mas eu vivo política desde que me conheço por gente, né? Ou então vereador também e prefeito aqui dessa cidade, o Wilson Goinski, né? É meu primo, o pai dele, falecido pai dele, tio Leonardo, é irmão do meu pai, e eu aprendi com ele, inclusive, muitas coisas no âmbito político. O Wilson, para mim, é uma referência, os princípios que eu levo na política, de caráter, honestidade, bom trabalho, seriedade, de lisura, de transparência, foram coisas que ele foi me ensinando ao longo do período
não só como prefeito, mas como primo, como irmão do coração, pela amizade que temos. Então podemos colocar que as suas maiores inspirações ali nessa pauta política é o seu pai e o Wilson? Certamente. Esses dois são, para mim, uma referência na política. Claro, em outros âmbitos a gente acaba se espelhando um pouquinho outro, mas para mim, a minha família sempre vem em primeiro lugar e não tem nada que nunca teve nada que desabonaram eles. Então eu sigo o exemplo que certamente vai dar certo lá no futuro também. E eu lembro que na sua campanha o Wilson foi muito ativo também, né? Ele ia nas casas, fazia visita, tava nas caminhadas, tava em tudo junto com você. Exatamente. O Wilson na campanha fez algo que ele nunca fez por ninguém na campanha. Ele sempre apoiou, sempre declarou seu apoio, sempre fez material junto, gravou vídeo junto, mas na minha campanha especialmente eu senti um apoio não só do Wilson, mas também do Osmar Bugalski, né? Nós éramos em 3 ali, que fazíamos reuniões semanais de estrutura, de planejamento, até porque foi uma campanha muito enxuta, uma campanha falar português bem claro para você que não teve muito dinheiro ali, né? Uhum. Então o Wilson ele realmente foi para caminhada, fomos pedir voto, fizemos até uma live junto, né? Na semana das Na eleições. semana das eleições. E por que eu cito sempre o Wilson como uma referência? Porque chegamos então, mesmo com todo o planejamento de campanha, chegamos na última semana, acho que era segunda-feira ou terça-feira, o Wilson falou assim: nós precisamos fazer uma reunião para uma grande número de pessoas. Eu falei para ele: nós não temos dinheiro. E bate aquele desespero. Pô, na última semana que tínhamos que investir, senão nós íamos perder a campanha. Eu olhar para a cara dele e falar: nós não temos dinheiro, temos que dar um jeito. E ele, com a sua experiência, toda a destreza, e ele é uma pessoa muito calma, muito sábio, falou: vamos fazer uma live. Tem gente para fazer a nossa live? Na época, as pessoas da família estavam nos auxiliando ali, né? Nessa parte de marketing. E não, vamos pegar o celular que vamos fazer uma live. Daí gravamos lá em casa, inclusive, né? Colocamos uma mesa mais ou menos do tamanho dessa, ligamos os nossos celulares e fizemos. Ali ele pedindo voto. Simultaneamente, na época, vocês que mexem com internet, eu não entendo muito bem, nós tivemos de 500 a 600 pessoas assistindo simultaneamente. Bastante. Até o domingo, dia das eleições, nós chegamos a atingir, sem patrocínio, sem nada, 10 mil visualizações. Então, eu tenho certeza que uma das grandes estratégias políticas foi do Wilson. Todo mundo teve uma contribuição. Eu com o meu trabalho, Osmar com o trabalho dele, meu pai com o trabalho dele, meus primos, toda a família unida, né, em prol de um objetivo, nós conseguimos ganhar as eleições através da estratégia, da destreza e da esperteza. Vamos ler alguns comentários, você pode ficar à vontade para dar o seu boa noite também, tá bom, vereador? Beleza. Marcelo Tchaikovsky está nos acompanhando. Seu Boa brother. noite, meus amigos. Ótimo programa. Abraço, Marcelão, tá sempre junto conosco aqui. Coxa branca de carteirinha. Hoje tem. Nós vamos converter Verdão. ele ainda, Hoje né? tem, hoje Vamos tem converter. verdão. Na verdade, ele é um atleticano enrustido. Não, é coxa branca. Hoje tem meu verdão, brother. Marcelo. Abraço pra você, meu amigo. Boa noite também pro Aramis Lopes Filho. Disse: opa, hoje é dia do nosso vereador Henrique Goinski. Boa noite, Aramis. Boa noite também pro vereador Yujo Manfron, ele tá nos acompanhando aqui. Boa noite, Ele comentou também, mas companheiro. até agora não apareceu aqui, mas eu lembro que ele comentou. Boa noite, Ujo. Espera aí que eu vou ler nesses aqui que eu acho que é melhor. Que já aparecem todos, vamos lá, todos os comentários. Agora vai Você ficar fique melhor. calmo aí, tá? Pode ficar tranquilo. Boa noite também pro Tiriva. Boa noite, Brendo, e boa noite, vereador. Abraço, Tiriva, muito obrigado pela sua companhia. Boa noite pra Gliceia Carvalho. Beijo, Gliceia, obrigado pela sua audiência. Pode dando boa noite também. Boa noite, Glia. Você é minha prima. Tua prima? Minha prima. Daqui a pouco eu vou te explicar isso. Eu pertenço a 2 famílias. Ah. Já vamos fazer uma ligação. Olha quem tá aqui também, Silvana Guiar. Silvana, muitíssimo obrigado. Ela comentou aqui: boa noite, meus amigos Brandon e vereador Henrique Goinski. Beijo, Silvana. Boa noite, Silvana. Obrigado pela também. sua audiência. José Luiz Tavares, boa noite, meu amigo. Brigadão pela sua audiência. Ele colocou aqui, ó: meu pai sempre dizia que a fruta não cai longe do pé. Grande Nelson Goinski. Isso.
O José que também é ex-vereador, né? Isso, ex-vereador, muito amigo do nosso, da família. E eu gosto muito dele também. Boa noite, Zé. Abração aí pro José Luiz Tavares. A Glicéia, ela colocou que foi uma caminhada com prazer. Ela esteve em várias caminhadas, inclusive. Glaziele Minha, Carvalho, minha tua prima prima. também. A família Aham. tá em peso hoje. Lá é o seguinte, da Gliceia são 5 GL. É Gliceia, Gleverson, Glaziele, Glaucia e Gleice. As Só irmãs do GL lá GL tá. lá. Sandro Moreira, quero ver você falar do nosso grupo de amigos. Meu Diga o Deus nome do de todos céu. nós do grupo, ok? Ok. Você lembra? O Sandro Moreira, eu apelido ele Sandro Louco. É, o Ele tem a Sandrão. Lan House Adrenalina em frente ao Aldinês, Que é a melhor lan house do centro é a da Tamandaré, melhor. Mas porque é única. Abraço, Sandrão. E daí ainda estão no grupo o Paulinho, que trabalha na Agência Trabalhador, e o Danilo também, que trabalha na Agência Trabalhador. Somos um grupo aí, nós 4, no WhatsApp. Olha, ele lembra, hein? O Wellington Santos disse, o Wellington 2 Santos disse boa noite a todos, boa noite, obrigado, Wellington, pela sua Meu audiência. padrinho de casamento. Ondina Santos disse boa noite, Ivan Cruz disse boa noite, Yasmin Tassiane disse boa noite, Boa muito noite, obrigado. Yasmin. Yasmin, beijo pra você. Neide Tavares disse boa noite, Bruno Rodrigo Goinski disse boa noite. Boa noite. Carmen Lúcia Goinski, boa noite, Brandon e Henrique, beijo, Carmen, obrigado pela sua audiência. Minha prima e comadre. É isso Mãe do aí. mais, madrinha do mais novo. Aninha disse boa noite, a Aninha Barbieri. Boa noite, Aninha. Bernadette Mudrik disse grande vereador Henrique Goinski. Boa noite, queridos. Grande Henrique, um abraço, disse a nossa amiga Bruna Nunes. Beijo, Bruna, obrigado pela sua audiência. Boa noite, Bruna. Marli Mendes disse boa noite. Lau, não vou tentar falar sobre o nome dela, que eu acho que eu vou errar, disse boa noite. Acho que é a Laura. A Laura é minha prima, filha da Carmen. Schreiber, acho que é assim. E Schreiber. Schreiber. Isso. Falei que errar, tá aí. Ó. Aham. A Laura, ela é afilhada do Wilson Goinski, filha do Gerson Schreiber e da Carmen. Irene Carvalho disse boa noite. Eduardo Lemos, boa noite, já estamos aguardando. Silvana Bugalski disse boa noite. Minha prima também. Osmar Bugalski, falamos dele agora há pouco. Abraço para Osmar, você, meu professor. primo, irmão Muito do obrigado coração. pela sua audiência. Ele comentou boa noite. Enfim, várias pessoas assistindo. Depois eu Boa leio noite mais a alguns. todos. Muito Wilson, obrigado. Wilson do Naesc, abraço, Wilson. Obrigado pela sua audiência. Vereador Iujo, que eu falei. Já estou esperando meu amigo Henrique Goinski. Boa noite, vereador. Obrigado pela audiência. É Pelo isso aí, prestígio. várias pessoas nos acompanhando. Depois eu leio mais alguns comentários, beleza? De todos que você falou aí, eu quero agradecer, né? Todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão nos prestigiando, né, Brandon? Não só a minha pessoa, e hoje convidei bastante pessoas para nos acompanhar, mas como a sua pessoa também, que tem um prestígio muito grande aqui no nosso município. Em especial, uma dessas pessoas que você citou ali, o Wellington dos Santos, é meu padrinho de casamento e essa semana eu amanheci chorando por uma situação que aconteceu com ele. Daquela explosão que teve numa empresa em Quatro Barras, isso. que agora inclusive descobriram que morreram 9 pessoas. 9 vítimas. E ele é técnico de segurança do trabalho lá, há muito tempo. Então, quando eu escutei a notícia, a primeira coisa que você faz, né? Tentei Pensou ligar. nele. Daí ele não atendeu, eu falei, meu Deus do céu, o pior aconteceu. Aí você já se Você já desespera. pensa no pior automaticamente. Mas como o nosso Deus é maravilhoso e deu tudo certo, ele estava em casa na hora do fato, ele tinha trocado o turno, daí, né, sinto meus pesares pelas famílias que perderam, sinto muito, mas Deus foi muito bom conosco também para salvar a vida dele. Que maravilha. Boa noite, um beijo especial para Marli Cristina. Até então, a nossa rainha do Morango Sênior passou a coroa Passou aí a há umas coroa. 3 semanas atrás. Marli, beijo para você. Muitíssimo obrigado pela audiência de sempre. Abraço, Marli, quero uma visita tua lá no gabinete, nós temos um assunto para tratar da terceira idade. Então vamos dando sequência ali no que nós estávamos falando, que era sobre política. Falamos Sim. sobre o Wilson, né? Sobre o seu pai também. Sim, Eu lembro que nós somos amigos, né? Eu lembro que quando começou, você falou assim, Brandon, eu não sei se vai dar certo. Deu certo. graças a Deus. É Deu que certo. na verdade é assim, quando eu fui sair, inclusive, a gente precisa se licenciar. No meu caso, ser exonerado, que eu era cargo comissionado na prefeitura, um período antes do pleito eleitoral. Quando eu saí da agência, falando aí do Sandro,
Moreira, Paulinho, Danilo, até o antigo gerente da agência, que é o Matias. Nós fizemos um Silvano, bolão. que também tá A aqui. Silvana foi a minha chefe lá, né? Era diretora, depois secretária da pasta. Mas dessas pessoas que eu tô falando, nós fizemos um bolão de quantos votos eu faria. Aí ele teve 200 votos, 500 votos. O que mais deu ali foi o do Matias. 700 e poucos votos ele colocou. Até eu terminar a base, quando ele pôs 700. Sabe? Não por não acreditar na possibilidade de ganhar. Mas uma coisa é você estudar igual eu estudei. Vou citar um exemplo para a OAB. A OAB é um desafio. Tem pessoas que fazem a vida inteira e não conseguem passar. E aquilo acaba sendo um mérito da pessoa quando ela passa. Ela estudou, ela se dedicou, ela se absteve de muitas coisas ali ao longo do tempo, de férias, etc. Então aquele mérito, se você passou, é seu. Na política, você depende de outras pessoas, sabe? Então, às vezes, você está trabalhando, você está lutando, nem sempre as pessoas estão vendo, né? Então, te gera essa incerteza de que vai dar certo. Então, eu sempre fui pé no chão. Vou citar de novo aqui, não me canso de citar o Wilson Goinski, que desde o primeiro momento em que eu falei que era candidato, daí ele me orientou a falar com outras pessoas que queriam ser candidatas, e ele acabou, de certa forma, colocando na minha cabeça o seguinte: vamos trabalhar. Ganhar a eleição é pedir voto, não é ficar pondo gasolina, ficar fazendo churrascado, que isso aí não dá nada, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, né, num português bem claro. Então eu segui o conselho dele. Ele falava assim: você pensa o seguinte, se amanhã ou depois der certo a tua campanha, se der errado a tua campanha, você não está devendo nada para ninguém, você não gastou o dinheiro, né? Você não fez empréstimo. E foi isso que aconteceu. Segui a risca, o passo a passo, a receita de bolo, que ele e o Osmar Bugalski, principalmente, me ajudaram muito nessa receita, né? Tô falando de planejamento, não de todas as pessoas que ajudaram. E deu certo a nossa campanha. Por isso que eu falava para você, não sei se vai dar. Eu falava para todo mundo. O pessoal falava assim: quantos votos você acha que você faz? Eu não falei para ninguém quantos votos eu achava que eu fazia, porque eu não conseguia mensurar quantos votos eu tinha. Você até faz uma conta ali, né? Ah, tem essa pessoa, tem aquela, tem. Aí eu tinha um número na minha cabeça, mas confesso do fundo do coração, eu não imaginava que era 942. Eu Quase 1.000 votos. quase 1.000 votos. Primeira vez que você saiu. Primeira vez candidato, saí vitorioso pela equipe que me acompanhou, pelas pessoas abençoadas que estavam ao meu redor. O Sandro Miguel Mendes disse: Henrique Goinski, um vereador preparado para os desafios do poder legislativo. Abraço, Sandro. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Sandro, um cara que eu admiro muito. Se eu não ler esse, acho que tá briga em casa lá. Eu Então eu vou gosto. falar para te ajudar. A Bruna Rodrigues Goinski, que além de ser o meu vereador favorito, é o dono de todo o meu coração. Sucesso, Olha amor. só, depois dessa Se declaração, eu não né? lesse, daria briga lá na sua casa, né? Daria certamente. Mas eu falei que só ia mandar um abraço pra ela se ela mandasse um recado aqui pra você. Olha só. Falei, lá em casa quem manda sou eu. Ah, Mas quem manda em mim é ela, daí dá a na última mesma, né? palavra é sempre sua, sim, senhora. Sempre assim. Então, um abraço, meu amor. Obrigado por estar me acompanhando. Te amo. É isso aí. E quando começou a apuração, que você viu aqueles votos subindo, subindo, que não parava mais, como que foi? Foi uma sensação de quase morte que eu tive a primeira vez na vida. Esse episódio foi muito engraçado, porque principalmente vereadores mais antigos ali, que estão mais tempo, então eles. Não sei se eles têm como mensurar quantos votos vão fazer. Eu sei que eles se programam para uma festa, né? E eu não me programei, né, para festa, porque eu não sabia que eu ia ganhar ali, eu estava batalhando pelo aquilo. Então, eu me lembro que eu estava no colégio ali, e daí, como que é o nome? A Dirce, que é tia do Wilson, ela pegou e falou assim: nossa, você tá com uma cara de apreensivo. Eu falei: poxa, não é pra menos, né? Ela falou assim: aonde você vai comemorar a vitória? Aí eu falei: olha, Daí o peso aumentou. eu falei, eu não tenho lugar para comemorar a vitória, eu não me programei para isso. Ela falou assim: olha, já deu certo, posso fazer uma oração por você? Hoje chega a me dar suar os olhos. Ela pegou a minha mão, fez uma oração comigo
e falou assim: o meu espaço não é muito grande, que é o espaço Ferraria, eventos aqui embaixo, né? Na Avenida Władysław Bugalski. Mas o meu espaço tá com as Disponível. portas abertas para receber você e o pessoal que você quiser. Nisso, o Osmar tava lá também, já veio me procurar onde que nós vamos. Falei, nós não vamos lugar nenhum. Meu pai também, onde nós não vamos lugar nenhum. O Wilson não estava no momento, mas eu já havia pedido para eles que esse momento eu queria passar em casa, com a minha família, né, com a minha esposa, meus 2 filhos e com a nossa fé. E o que é a fé? Acreditar em algo que ainda não aconteceu. Então eu cheguei em casa aproximadamente 15 para as 5, 15, 10 para as 5 da tarde. Coloquei o joelho no chão, como um bom cristão, e pedi para Deus abençoar. E fiquei lá, chorando, pedindo para Deus que tudo desse certo, até 17 horas e 30 minutos. Daí eu não aguentei mais. Aí fui para a sala, minha esposa já estava acompanhando, daí eu também já comecei a acompanhar. Aí na hora a Célia estava em primeiro, eu estava em segundo, o Sidney. Não, a Célia em segundo, em terceiro, o Sidney Trevisan já estava eleito quase. E a Célia com bastante voto. E eu falei, meu Deus, eu com 200 votos lá. Falei, o que que eu fiz de errado, né? Aí o tempo foi passando, daqui a pouco chegou o Wilson. O Wilson foi lá em casa, o único que Teve quebrou a regra, coragem de... que quebrou a regra, chegou lá em casa. Aí, mas foi bem rápido. Quando ele chegou, acho que abriu as urnas aqui do Lamenha, só que em 2 colégios tinha dado 600 votos. Aí já subi, logo fechou as urnas, 942 votos. Daí nossa preocupação era, faz dois. O Sidney estava eleito. Aí nisso os vizinhos já começaram a chegar lá em casa, alguns parentes também, e todo mundo comemorando, né? Mas a gente meio apreensivo ali. O Wilson falava assim: calma, que ainda não deu. A gente não sabe como que ocorre essa conta aí. Daí o pessoal foi se acalmando, daqui a pouco saiu o resultado lá, eleito. Eleito. Aí foi uma festa. Foi algo inesperado, foi algo muito abençoado. Hoje ainda falei para dos meus eleitores, o Ramires, que é meu amigo de muito tempo, que eu ia mandar um abraço para ele, porque ele falou assim: eu mandei mensagem para você te parabenizando, você nem me respondeu. Responde agora, então. Não, eu respondi na frente dele o dia que ele falou isso. Porque de fato o celular chegou travado, tanta mensagem, não funcionava, o celular era novo. Eu falava pra minha esposa assim: olha aqui, ó, o celular que você me deu, não funciona, não abri o WhatsApp, não desligava, não ligava, eu De tava tanta de mensagem. tanta mensagem. Então foi uma felicidade imensa, algo inesperado, assim. Se a gente for ver de tão pequeno de onde eu saí para onde eu consegui chegar, para mim é muita vitória. Isso digo de família, profissionalismo e agora na política. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vereador. É aquilo que você esperava? Não é? Como que está sendo? É o que eu esperava, inclusive muito melhor do que eu esperava, porque quando você tem um mandato, a tua representatividade perante o executivo é outra. Claro, o Wilson, como era prefeito à época, ele falava que a vontade do prefeito é atender a população inteira, os 4 cantos do município. Só que muitas vezes o prefeito não consegue atender essa demanda. Ele não consegue chegar lá no bairro Tanguá, lá no bairro Tranqueira, aqui na Lamenha e assim por diante. Por isso ele precisa dos vereadores. O vereador é o porta-voz do povo junto ao prefeito. Então, hoje eu levo demandas aqui do nosso município e de diversos bairros, cito aqui a Alamenha, que é onde eu moro, né? E nós somos atendidos com mais rapidez, eu diria, porque o prefeito soube antes, sabe? O prefeito, eu tô repassando a demanda que tem que ser repassada, seja a questão de manutenção, iluminação, de saúde, educação, eu tô acompanhando de perto e tô levando para o prefeito. Quando candidato a vereador, eu sempre falava assim: eu não sou oposição, mas o cara que fala pro prefeito o que precisa ser feito, ele não pode ser visto como inimigo, e sim como um amigo. E isso Daniel Lovato e Adete Pavone entenderam muito bem. Hoje eu chego no prefeito e falo: olha, prefeito, eu preciso que atenda o bairro Tanguá, o bairro Lamenha, o bairro Tranqueira, e assim a gente vai citando essa situação aqui, e o prefeito já, claro, as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria que acontecesse, por diversos fatores. Um deles é a falta de efetivo, mas eles colocam numa programação
e acabam nos atendendo. Então, é realmente o que eu esperava. Quero poder legislar também. Veja, nós somos o país que mais tem lei. E daí, às vezes, só legislar, só criar a lei não resolve o problema. Às vezes, a gente cobrar a lei que já existe é mais eficaz do que criar uma lei nova, sabe? Você fiscalizar o executivo, que é o papel do vereador, funciona melhor do que você ficar criando leis. Eu vou falar português bem claro, que muitas vezes são inúteis, sabe? Então a gente ter o discernimento de que cobrar o que já existe vai funcionar é melhor. Abraço pro Júnior César dos Santos, nosso amigo Júnior, colocou parabéns pelo seu programa. O Osmar também colocou ali, sucesso, meu irmão, que Deus abençoe sempre a sua caminhada. Forte abraço, parabéns, Brandon, pelo seu excelente programa. Abraço, Osmar, abraço também ao Júnior, sempre nos Abraço, acompanhando Osmar, aqui. abraço, Júnior. Obrigado pela audiência de todos vocês. Vereador, falar um pouquinho ali também sobre os seus pares lá na Câmara, né? O presidente Ferrugem também. Uhum. Como que é esse convívio? Veja, Brendo, eu não participava das sessões, foi muito pouco, e muito menos tive acesso à Câmara Municipal antes de ser vereador. Eu sempre tive presente no Executivo, fiz amizade em todas as secretarias, sempre tive porta aberta, não por ser vereador, mas por ter educação, respeito e por ser conhecido do pessoal. E eles me relatam que essa gestão na Câmara Municipal é uma gestão harmoniosa. Está sendo uma gestão que os vereadores não têm intriga um com o outro. E se eles estão falando que é isso, eu acredito, porque eu vejo que não tem mesmo briga ali. Hoje, por exemplo, pela manhã, o vereador polaco me chamou para participar de um projeto, ser coautor de um projeto com ele. Então fui lá e assinei. Então tem essa parceria entre vereadores, esse respeito mútuo. Por exemplo, eu sou advogado, não estou exercendo muito a minha profissão nesse momento para me dedicar à vereança e fazer um bom trabalho. E tem vereadores que têm dúvida no âmbito jurídico. Então eles vão lá na minha sala perguntar para mim. Claro, se eu não souber, eu já digo que eu não sei, mas geralmente eu consigo ajudar eles e assim a gente vai se ajudando. Entendo que, tendo uma harmonia entre nós, vereadores da Câmara, eu vejo também que há muito respeito entre os assessores, né? Se respeito, se ajudam, que nem quando nós chegamos na Câmara, cito aqui o Leandro, que é meu assessor, em nome do Leandro também agradeço todos os meus assessores, meus amigos, nós chegamos lá para eles e falamos, ó, não sabemos nada. Não sabemos fazer um ofício, um requerimento, um pedido, um projeto de lei, uma indicação, e nós somos acolhidos como se fôssemos da família mesmo. Então, outros assessores encostaram na gente ali e nos ajudaram a aprender como seria ali o dia a dia no gabinete. E eu tenho gostado. Não tenho problema com nenhum vereador. Gosto, admiro e respeito todos eles. Se mais para frente vai haver discordância de algum ponto de vista, né? Espero que isso fique só no âmbito legislativo mesmo, porque discordar um do outro é normal, não vejo problema nisso. Boa noite também pro Francilei Fernandes Santos. Disse boa noite, Brandon Granzotti. Boa noite, meu grande amigo Henrique. Abraço para você. Boa noite, Francilei. Brother, esse aí me conhece Abraço desde também pequeno. para a professora Mara Perucci. Muito obrigado, Mara, pela sua audiência. Boa noite, Mara. Quero também mandar uma boa noite aqui especial, Brendo. Já mandei para a patroa, mas já dei boa noite para todos os funcionários públicos e sou muito grato pelo atendimento que eu tenho e certamente não é por ser o vereador que eles estão atendendo, porque eles acabam atendendo todos os vereadores, mas eu sempre vejo que há um respeito mútuo entre nós e um carinho também. Mando boa noite pro meu pai, para minha madrasta Sônia, para os meus irmãos, que certamente estão assistindo. Daí, estou falando da nossa, que nós temos duas famílias, já vou te explicar. Aí, pela parte do meu pai, eu tenho um irmão que é o Marcos, o Alexandre e a Débora, né, que são filhos da Sônia. Aí, só para você entender que eu tenho essas duas famílias, meu nome é Henrique Tadeu de Carvalho Goinski, porque a parte do Carvalho é da minha mãe. E o Da parte minha, não, do da sua, né? Da minha da mãe. minha Eu mãe, falei né? da minha mãe. Somos irmãos, né? E a parte do Guinski é do meu pai. Aí a gente pega ali os Guinski que tem ligação com os Bugals, que tem ligação os Guinski com os Vic, o Vic, não sei, da rua João Vic. Então acaba que a família
acaba sendo grande e nos ajudando aí em vários aspectos. Então é isso. Boa noite pra todos aí. A família Goenska, Bugalska, é muito pequena, né? Quase nem tem. Se fosse dar boa Bastante noite gente. pra todos aqui. É bastante gente. Vereador, você ali no Legislativo, você tem alguma pauta ou você procura abraçar todos os lados ali? Educação, saúde, segurança? Cada vereador às vezes se elege por uma pauta. Eu sempre pautei desde o começo algumas situações. Por exemplo, a educação é uma delas. Da época em que o Wilson foi prefeito, nós sempre tivemos um olhar diferenciado para a educação. Respeito com os professores, respeito com os pedagogos, com todo mundo que trabalha numa escola. Com a questão salarial, com a questão da qualificação, para que porque a gente entende que a educação é que vai nos levar a caminhos maiores, a lugares melhores, né? Então, a minha pauta principal é educação. Claro, junto depois vem saúde, segurança, que é tudo que o nosso município precisa, né? Não só o município, mas todo o país. Mas a minha pauta mesmo acaba sendo a educação. Maravilha. Vamos falar um pouquinho também sobre parceria com o executivo. Você já citou alguns elogios ao Daniel, inclusive abraço ao prefeito Daniel Lovato, a vice Deste Pavone, mas vamos falar um pouquinho mais sobre secretariado, sobre tudo mais. Veja, vou elogiar todos eles, inclusive falei numa sessão, se não foi a última, foi a penúltima, que o Daniel ele tá de parabéns por ter escolhido o secretariado dele, que são secretariados técnicos, né? São pessoas que estudaram o assunto na pasta que estão trabalhando. E eu não vejo como vereador obscuridade nas secretarias. Por exemplo, houve uma época de um outro prefeito, que não é o Gerson Clodel, é outro prefeito, e nem o Wilson, e nem o Daniel, deixar claro, em que o vereador tinha dificuldade em acessar a secretaria. O vereador ele tinha que ligar e ficar marcando horário para ser atendido. Isso não acontece na gestão do Daniel. Cito aqui, como citei na Câmara, a secretaria do Sandro Mendes, que é a Secretaria de Administração. Eu chego na secretaria, eu sou atendido imediatamente. Eu não preciso avisar que estou indo lá, eles não escondem nada de mim. Se ele está atendendo, eu fico esperando ali na porta, saio, eu já entro. Não tem essa dificuldade de acesso ao executivo. Agradeço aqui, não, eu seria injusto ficar citando nomes, porque eu vou esquecer de todos, mas na pessoa do Sandro Mendes, eu agradeço todo o secretariado do Daniel que me atendem diariamente para resolver os problemas e as demandas que eu levo, não só da Lamenha, mas de todo o município. Então a nossa relação entre poder legislativo e poder executivo está indo muito bem. Maravilha. E na figura do prefeito Daniel Lovato, como você avalia esse começo de mandato dele? Eu avalio como excelente começo da gestão Daniel Lovato. Daniel e Deste Pavone. Daniel e Dete Pavone, exatamente. Porque o Daniel, ele deu uma continuidade no trabalho do prefeito, então, Gerson Colodel. Visto que ele era vice do Gerson. E, assim, para mim, que daí essa cria-se em que o vereador é do Lameia, tem o vereador do Tranqueira, o vereador do Tanguá, porque ele acaba sendo votado mais nessas regiões. E aqui na Lameia, eu cito hoje, e muito feliz, os investimentos que estão sendo feitos, avalio o Daniel muito bem, porque, por exemplo, na última sessão foi anunciado em pavimentação para nossa Lameia 12 milhões de reais, isso na área urbana nós estamos falando. Vou citar aqui algumas ruas, Altina Correia Martins, Rua João Vick, deixa eu ver qual outra, Rio Purus, Alfredo de Andrade, Sebastiana Lustosa de Freitas, são ruas que são precárias há muitos anos, né? E às vezes não foi falta de vontade do prefeito anterior, mas sim falta de recursos, porque o nosso município é muito carente. E o Daniel Lovato,
em parceria com o governo do estado, já mandou o primeiro lote pela Lameia Grande. Então, fazendo com que o nosso bairro, aqui onde eu fui eleito com mais votos, tivesse esse prestígio. Então, não tem como eu avaliar o prefeito Daniel Lovato com menos de excelente, ou menos de ótimo. Né? Fora isso, obras que ainda estão sendo terminadas, como a Hiroshi Takeda, ruas que vão ser pavimentadas na área rural, como a Rua Isidoro da Silva, como Miguel Krzyżanowski, a Pedro Jorge Kotovski, que todas essas ruas são parcerias com o governo do estado que acabam sendo localizadas aqui na Lameia Grande. Fora isso, nós temos um colégio estadual que vai ser feito aqui próximo ao Contorno Norte, nós temos um posto de saúde que vai sair no Jardim Marise, um novo CEMEI, quer dizer, um prefeito que está olhando para a nossa comunidade com um olhar diferente. Isso eu estou citando obras do Lameia. Está sendo feito obras por todo o município, né? Por exemplo, eu fazia muito tempo que eu não ia no Pesque Pague do Broto. Eu fui lá esses dias, já está tudo asfaltado, sabe? Então, para os moradores, inclusive, é uma realidade que não ia acontecer nunca, sabe? Hoje ainda à tarde eu estava com o ex-prefeito, nosso futuro deputado Gerson Colodel, ele citava uma rua lá no Paraíso, em que a população via a máquina trabalhando na rua e não acreditava que a rua ia ser feita. Falou, não, essa máquina aí, vocês vão fazer asfalto só aqui no começo, lá para cima vocês não vão fazer. Ele falou, não, mas as máquinas já estão aqui, a obra está licitada, vai dar certo. Então, hoje, infelizmente, o nosso povo, ele está um pouco desacreditado na política. Então, eles só acreditam depois de pronto. Então, outro dia até fiz um vídeo falando aqui das Lameia, e um morador lá me questionou, você já fez o segundo vídeo, cadê a obra? Sabe? Porque há um rito, né, a ser cumprido ali, né? Uma burocracia. Tem processo licitatório, Licitatório, tem tudo mais. uma série Tem algumas pessoas que elas acham que o asfalto ou alguma obra em si é como se fosse mercado ou algum material de construção que você vai lá, compra e já coloca. Não é assim. Não é Tem todo esse assim, processo, eu né? também não culpo eles, porque antes de conhecer o processo público, né, burocrático que tem, eu também pensava que era mais fácil, né? Hoje, se eu quero construir uma garagem na minha casa, eu vou ali no material de construção, compro o material, dou pro pedreiro, amanhã tá pronto. Tá pronto. Né? E aqui na prefeitura não, você tem que buscar recurso fora, você tem que ter projeto, você precisa licitar, aí a empresa que vai ganhar precisa ter uma série de requisitos para conseguir fazer essa obra. Então, voltando à tua pergunta, eu avalio o prefeito Daniel Lovato e a vice Dete Pavone como excelentes. Bom, vou ler mais alguns comentários. Vamos tentar garimpar alguns perdidos aqui. Agnaldo Borcati disse muito boa noite, amigos. Agnaldo, abração para você. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Boa noite. Nosso parceiro aqui do Tamandaré Notícias. Acho que da Mayara Mendes eu li aquela hora também, né? Lê de novo. Vamos lá, assistindo aqui. Não, essa eu não li. Mayara Mendes de Carvalho, assistindo aqui de Santa Catarina, de olho no crescimento de Aumenta Mandaré. Minha prima também. Tua prima. Abraço, Mayara. Eu não tinha visto. Selma Angelita. Boa noite, queridos. Boa noite, Selma. Muitíssimo obrigado pela sua audiência também. Ondina Santos disse boa noite. Isaías Braz, boa noite. Estamos juntos. Boa noite, Isaías. Alexandre Goinski, boa noite. Rick e Brandon. Já tem mais intimidade. Apelido, né? Apelido. Esse é o quê? Primo? Primo também. Primo. Estamos com a família reunida acompanhando... não, Alexandre Goinski, você falou? É. Meu irmão. É teu irmão? Esse. Mais bonito da família. Não conhece o irmão. Não, eu entendi outro nome, me desculpa. É meu irmão. Acompanhando a live. Abraço do teu mano, Alexandre Marcos. Aí, ó. Alexandre, Marcos, Débora e Débora, Nelson e Sônia. Olha, eu me antecipei e já mandei abraço pra todos eles. Amo vocês. Bruna Rodrigues Goinski disse boa noite. Ramires Prado, boa noite, senhores. Já falei do Ramires também. Boa noite, Ramires. Luiz Melo, boa noite. Sucesso e sorte, compadre. Deus abençoe sempre. A Luiz tem azar de ser casado com esse cara que é com o Leandro. Meus sentimentos. Boa noite, comadre. Boa noite, comadre. Obrigado pela sua audiência, minha querida. Um abraço pra minha afilhada lá também e pra Lívia. Márcio Lima disse boa noite.
O Boa da Bruna eu noite. já li, senão a gente apanhava, né? Senão dá ruim. Débora Goinski, nosso pai Nelson Goinski está assistindo e está muito orgulhoso. Olha aí. Parabéns pela entrevista, Henrique Brandon. Muitíssimo obrigado Abraço. pela audiência Minha aí. mana. Ângela Maria disse: Boa noite, meu querido sobrinho. A minha tia. É tua tia? Ela é a mãe dos GL. Ah, ela que é a mãe da Da família Gliceia, da GL. Gláucia, da Glazelli. Ana Clara Goinski, vamos nessa, primo. Aham. Abraço. São muitos comentários. Se eu não leu de algumas pessoas, vocês me perdoem, mas sempre tem um erro. Poxa, você não Obrigado, leu meu pessoal. comentário. Eu faço isso. Você Você nunca faz lê de meu todas as vezes. comentário. Então vou ler o teu agora. O Henrique Goinski disse boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo prestígio, pelo carinho, pelas mensagens. Tô me sentindo muito acolhido aqui, muito amado por todos eles. Gabriel Marques disse boa noite. Ismaiane Moraes, boa noite. Priscila Osório, parabéns, excelente pessoa. Boa noite, Juliana Priscila. Suelen disse boa noite, mandou coraçãozinho. Enfim, inúmeras pessoas. Paula Cristina disse boa noite, parabéns, vereador. O Boa pessoal tá noite. acompanhando em peso. Eu não vi ainda do Wilson aí, cara. Você viu? Wilson, ele não deu boa noite pra nós ainda, Pô, mas vamos deixar sacanagem. um boa Vai noite que chega aí, especial né? pro Deixa eu ver se ele não ex-prefeito mandou Wilson nada aqui no meu Goinski. celular às vezes, né? Pode acontecer, né? Não mandou nada também. Bom, até agora que não apareceu, mas vai que apareça até o final do nosso programa, né? Não, mas eu já mandei boa noite pra ele e já disse que eu amo bastante ele, tem muita admiração. Disse boa noite, Brandon, vereador Henrique Goinski. Abraço, Serginho, obrigado pela sua audiência. Abraço, Sérgio. É isso aí, muitas pessoas nos acompanhando. Vereador, vamos falar um pouquinho de você. Citou agora o Gerson Colodel, você esteve com ele hoje à tarde, né? O Gerson, que esteve aqui no nosso último programa e falou que é pré-candidato a deputado. Como que você avalia essa pré-candidatura? Eu avalio muito positiva e acho que nós já tivemos chance no passado de ter um deputado federal, estadual, né? E não acabamos não dando prosseguimento a esse projeto. O nome do Wilson era um nome muito forte à época, sabe? E hoje nós temos a oportunidade de eleger um representante da nossa região, que é o Gerson Colodel. O Gerson ele faz uma comparação, acho que fez até aqui uma vez, eu achei muito didática, né? Ele diz assim: quando a gente vai na casa da nossa avó, para quem tem avó, né? E tem aquele bolo, o cookie, né? Que tem aquela farofa em cima, né? Coisa mais gostosa, aquela farofa. E você corta ali para dar um pedaço do bolo para alguém, cai aquela farofa, cai ali na mesa, né? Fica caída. Hoje, sem deputado estadual, fica para nós apenas essa farofa, aqui para o nosso município, né? Explicando de uma forma bem simples para os nossos moradores. Hoje, o dinheiro que vem para pavimentação, para educação, o dinheiro que vem para segurança, ele é essa farofa. Agora a gente tem a oportunidade de ter o bolo todo, de comer a farofa, comer o bolo, comer tudo, ficar com o bolo inteiro. Qual que é essa oportunidade? Elegendo o Gerson Colonel, o nosso pré-candidato a deputado estadual. E deixo aqui já bem claro que o meu apoio, e acredito que da minha família inteira, amigos, é do Gerson Colodel, porque a gente quer o bolo inteiro. A gente quer que a Almirante Tamandaré e toda a área norte se desenvolva, porque daí não vai vir só o restinho para cá. Vai vir todo o dinheiro. Certamente ele vai nos prestigiar a cidade em que ele foi prefeito também, para que seja uma cidade melhor e maior, né? Cada dia mais melhorada. Sua visão para o futuro, vereador? Olha, é muito cedo a gente falar em âmbitos maiores, né? Seria egoísta da minha parte pegar e falar assim: eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a deputado, eu sou pré, né? É um futuro que tem que ser, tem que ter muito trabalho. Mas eu penso aqui em uma possível reeleição. Nós temos pessoas qualificadas no nosso grupo para ser um possível candidato, um possível vereador, um possível candidato a prefeito, a vice-prefeito. Nós temos um grupo com nomes bons, com nomes de pessoas, inclusive pessoas novas e qualificadas, que eu entendo que é isso
que a nossa Almirante Tamandaré precisa também. Cito aqui, sempre vou citar, em primeiro lugar, o nome do Wilson Guinski. Eu acho que é uma pessoa muito capacitada, uma pessoa muito experiente, muito estudada, com um olhar, com uma visão lá na frente que às vezes a gente acaba não tendo. Mas dentro do nosso grupo tem várias outras pessoas a continuar com esse projeto político, com esse futuro político. Né? Eu sou novo de mandato, né? Estou iniciando agora o meu 8º mês de mandato, então a gente até uma avaliação sobre a minha pessoa, nós temos, né, que esperar um pouco mais, né? Um pouco mais para frente. Vereador, muito obrigado. Acho que foi muito bom o nosso bate-papo. Te agradeço mais uma vez. Vou te deixar à vontade para as considerações finais. Prendo mais uma vez o convite, me sinto privilegiado de poder estar aqui hoje falando diretamente para nossa população, né? Nossa população de Almirante Tamandaré, que merecem todo o nosso respeito, que merecem toda a nossa dedicação, nosso carinho. Como eu disse no começo, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei estar aqui hoje, sentado nessa mesa, podendo explicar, explanar um pouco mais sobre política, sobre família, podendo explicar para o povo da onde eu vim, aonde eu estou e onde eu quero chegar. Me sinto muito privilegiado e deixo aqui o meu abraço a todas as pessoas que participaram, que mandaram mensagem, as que não mandaram mensagem, mas que nos assistiram, a todos os meus amigos, a todos os meus familiares, que são pessoas que eu tenho no meu coração. As pessoas, inclusive, que abriram mão do sonho delas, cito aqui o Osmar Bugalski, tinha um sonho de ser também vereador, abriu mão para que eu pudesse ser vereador no lugar dele. Então, espero que eles se sintam representados na minha pessoa e deixo um recado aqui para toda a população, que precisando de mim, estou às ordens. Eu tenho falado sempre ao final do meu vídeo, das minhas falas, que aqui que eu sou o vereador Henrique Guinski, com respeito ao passado e de olho no futuro. Porque eu não esqueço o que foi feito, tenho muito respeito por quem fez, mas nós estamos trabalhando no presente e nós vamos pensar num futuro melhor para a nossa cidade. Então deixo aqui meus agradecimentos a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Breno. Obrigado mais uma vez, vereador. Para você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.